Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez tem uma palavra de Deus para você. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo de número 26, o versículo 14, o 15 e o 16, o epígrafe e o preço da traição. Versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, eu vos entregarei. E eles disse, pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Amém, meu irmão? Sabemos que a Bíblia Sagrada vai nos falar que quando Jesus ele começa seu ministério de pregador, antes dele começar o seu ministério de pregador, ele vai até João Batista para João o batizar. E ele é batizado por João. E ele é conduzido pelo Espírito ao deserto e vence as 3 tentações que o diabo opôs sobre ele. Então Jesus, juntamente com os seus discípulos, com os seus irmãos, com as suas irmãs, com a sua mãe, Jesus era convidado para um casamento. E ali ele transforma água em vinho. E a Bíblia vai nos falar que assim principiou os sinais de Jesus ali em Caná da Galileia. Ou seja, isso que o povo fala que Jesus fez sinais quando era pequeno é mentira. Porque a Bíblia nos fala que Jesus ele principiou os seus sinais ali em Caná da Galileia. E só para vocês terem uma base, Jesus ele separa 12 discípulos. E aqui no capítulo 10, o capítulo 10, o versículo 14. Versículo 2 e 4. 2 ao 4. E o nome dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e de João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Labeu, Erebeu, apelidado de Tadeu, Simão, Cananita e Judas Iscariotes, a quem outra irmã recapitular o versículo 4. Simão Cananita, parte B do versículo. E Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Ou seja, Judas, ele era um discípulo de Jesus, que a qual tinha traído o mestre. Sabemos que Jesus ele separou os seus discípulos, separou Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, Natanael, Judas e Judas Iscariotes, João e Pedro e João. E assim, não estou lembrado agora o nome dos outros discípulos, mas eu li aqui para vocês têm uma conclusão. E Jesus ele separa discípulos, separa os 12. E ele separa 12 apóstolos. E além dos 12 apóstolos, Jesus separa mais discípulos para ir até ele.
E Jesus prega com ousadia, com poder, com autoridade, com muita unção. E os apóstolos acompanhavam ele. E Judas, ao qual ele fazia parte da coletoria de dinheiro que entrava ali, que as mulheres depositavam os bens nos pés de Jesus e as pessoas ofertaram a Jesus. Então Judas ele participava, ou seja, Judas ele era tesoureiro da igreja primitiva, da igreja de Jesus Cristo, que ainda não tinha igreja primitiva ainda, né? Porque a igreja primitiva ela foi fundada por Pedro. Mas, mas Judas naquela época ele era tesoureiro da igreja de Jesus Cristo naquela época. E quando aquela mulher que é pega no ato de adultério, e Judas sabe, e ela quebra aquele perfume nos pés de Jesus, e Judas sabe, o desperdício de dinheiro, podia ter vendido por 300 denários e dado aos pobres, mas Judas, ele não estava interessado nos pobres. Judas ele estava interessado, era nele mesmo. E Jesus, mesmo ele sabendo que Judas Iscariotes, um dos 12, ia o trair, ele aceitou ele como um dos seus discípulos. E Judas ele comia junto com Jesus, junto com os discípulos. Quantas pessoas não são Judas? Tem pessoas que são Judas. Às vezes come dentro do seu prato, está todos os dias na sua casa, mas são Judas. Mas ainda nem todos que estão dentro das nossas casas todo dia, como nossas panelas, são Judas, mas muitos Judas nos dias de hoje. Trai a gente, trai o amigo. Muitos Judas que não teve um novo nascimento. E Jesus sabia que Judas o tinha o traído. Ia o trair, né? Meia dizendo. E aqui no versículo 14 do capítulo 26 de Mateus. Então um dos 11, chamado Judas Iscariote, foi ter com os sacerdotes e disse: me queres dar? E te vos entregarei. E eles pediram 30 moedas de prata. Desde então buscava a oportunidade para entregar. Então Judas ele entrega Jesus por 30 moedas de prata. E os escribas e os fariseus eles buscam a oportunidade para matar o mestre. Eles andavam o tempo todo do lado de Jesus nos montes, nos templos, dizendo, nas ruas, e não prenderam o mestre. Jesus vai falar no Evangelho: estive com vocês há muito tempo, porque vocês não me prenderam? Jesus era porque ainda não chegou a minha hora. Porque quando Judas vai prender Jesus, Judas fala que quando os escribas vão prender Jesus fala que se ele mandaria até uma milícia de anjos para o livrar das mãos dos escribas. E Jesus sabe que é concedido, que é a permissão de Deus. Então Judas traz Jesus e Jesus é crucificado. E Jesus sendo crucificado, antes de ele ser crucificado, ele estava ali sendo chicoteado, preso, cuspido, lançava sorte sobre as suas vestes, esbofeteava a sua face, dava socos no seu estômago, colocou uma coroa de espinhos sobre Jesus, o sangue descia. Jesus levou 40 chibatadas. Segundo alguns estudos, os ossos de Jesus ficavam por lá de fora. Era dilacerados os ossos da costela. Foi por amor por mim e por você que
que Jesus morreu. E Jesus morreu e ele ressuscita ao terceiro dia, para me dar direito à salvação, para me dar direito de você crer nele como o seu Salvador. E Jesus fala: Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Judas neste momento estava se enforcando, porque se Judas estivesse do lado de Jesus, Judas teria ouvido a palavra: Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem, e talvez Judas teria arrependido de verdade. Mas Judas não arrependeu, só teve temor. Quando a gente tem temor, a gente não tem arrependimento. Temor é quando nós pedimos perdão e arrependemos de coração mesmo e não façamos mal mais. Mas Judas, ele teve somente temor, porque Judas, ele tirou a sua própria vida. Judas, ele arrependeu de ter entregado o mestre para ser chicoteado. Quantas pessoas nos dias de hoje que são Judas? A Bíblia não sabe que aquele que participa do meu corpo e do meu sangue indignamente é culpado da minha morte. Quantas pessoas que estão crucificando Jesus, que estão sendo culpados da morte de Cristo? Os escribas e os fariseus naquela época, eles eram culpados. Judas era culpado pela morte de Jesus. Mas Jesus, ele deu a oportunidade para ele se arrepender. Teve muitos escribas e fariseus, judeus, gentios que converteram a Cristo. Mas teve uns que nem na hora da morte eles acreditou em Jesus. Mas teve um que antes dele morrer, ele acreditou em Jesus, que foi aquele ladrão que estava à direita de Deus. E ele aceitou Jesus como seu Salvador no último momento da vida dele. E ele disse: Pai, lembra-te de mim quando eu estiver no teu paraíso. E Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E Jesus salvou aquele ladrão. Se Judas tivesse arrependido no último momento da vida dele, Jesus teria perdoado. E eu te faço um convite nessa noite: não seja Judas. Mesmo que você chegou a trair Jesus, adulterou, matou, fornicou, prostituiu, roubou, matou, cheirou, bebeu, Jesus, ele quer te perdoar do seu pecado, para que você não fique entregando mais Jesus para ser crucificado. Jesus, ele quer te salvar. A palavra de Deus está escrita em João capítulo 5, versículo 24: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Se você crê em Jesus, você não vai entrar em condenação em juízo, mas você já passou da morte para a vida. Judas, ele não se arrependeu, mas nós não sabemos se Judas foi para o inferno ou não. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 20: não matarás, né? E Judas matou a si mesmo, ele tirou sua própria vida. Mas nós não sabemos se Judas foi condenado ou não. Mas eu acredito que Judas, ele não foi salvo. Mas não sei, né? Pode ser que sim ou pode ser que não. Meu irmão, Judas, ele não arrependeu de verdade. Judas, ele andava o tempo todo do lado dos apóstolos, do lado de Jesus, e não teve um novo nascimento. Judas, ele não arrependeu. Judas, ele não creu, ele até depois que Judas, ele não creu que Jesus era o caminho, mas depois que ele viu Jesus sendo crucificado, ele disse: entreguei um homem inocente. E Judas viu que Jesus era inocente, mas se Judas soubesse que Jesus ia aparecer para os 12, se ele estivesse vivo, Jesus teria aparecido para ele, e ele teria convertido ao cristianismo. Mas Judas não quis, Judas não quis a salvação. Meu irmão, persevere na oração, para você não pecar contra Deus igual Judas pecou. Quando você ora, você em jejum,
você está em obediência, você não está entregando Jesus para ser crucificado. Quando você lê uma Bíblia, quando você vai nos cultos, quando você está vigiando, quando você não está vendo coisa errada na internet, você não está crucificando Jesus. Mas quando você está na igreja fazendo a vontade do inimigo, você está crucificando Jesus. Você que está no mundão também, você está crucificando Jesus. Não crucifique Jesus. Não seja culpado da morte do Senhor. E desde então buscava oportunidade para matar, para o entregar. E os escribas entregou, e Judas entregou Jesus para ser crucificado. Mas sabe uma coisa? O véu do templo foi rasgado. E quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado, todos tinham acesso, todos passaram a ter acesso a Deus através do véu do templo que foi rasgado. Antes, quem tinha acesso a Deus era só os juízes, profetas, profetisas, reis e sacerdotes. Aí você fala, mas Ana, ela não era profetisa, mas Ana era profetisa, ela era mãe de profeta. Isabel era mãe de profeta. Maria era mãe de nosso Salvador. Então por isso que o Espírito Santo estava sobre ela. E elas tinham acesso a Deus, porque elas tinham intimidade com Deus. Mas hoje o véu do templo foi rasgado e eu e você temos acesso a Deus, temos acesso a Cristo através da oração. Quando você comete um pecado, quando você quer pedir algo para Deus, hoje você tem acesso diretamente ao trono de Deus. Porque antes tinha uma barreira que impedia nós de receber a nossa oração ser ouvida. E esta barreira era a lei. A graça não era manifesta sobre nós. E hoje a graça está sobre nós. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, fala que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça ela veio por intermédio de Cristo. E Cristo quer que você se arrependa, que você não, que Deus não Deus não veio em você, que você entregue Cristo como para ser crucificado, para você ser culpado da crucificação de Cristo veio dizendo. E Deus não quer que nós sejamos culpados da sua crucificação. Tá, essas palavras, meus irmãos, que nós não vamos ser Judas, mas que nós vamos ser igual os discípulos, igual os apóstolos, igual muitos discípulos, que aceitou a Cristo como Salvador e não negou. Pedro até mesmo negou Jesus, mas Jesus o libertou, o transformou, e Pedro foi o maior pastor da igreja primitiva. Tá, essas palavras que nós não que nós não entregamos Jesus para ser crucificado, porque senão, se for assim, nós seríamos culpados da sua crucificação. Que nós não venhamos ser culpados da crucificação de Jesus. Que nós não venhamos ser culpados da morte de Jesus, igual Judas foi. Tá, essas palavras, que o mais do Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. E Judas, ele morre, ele pega uma corda, tenta enforcar o seu pescoço, e ele escapou da árvore, e a corda pega na sua cintura, e ele é partido ao meio, e as suas entranhas saem para fora, as tripas. Então, por isso que não compensa você negar Jesus, você entregar Jesus, fazendo os deleites da carne. Aceite Jesus como seu Salvador, para que você não seja culpado da sua crucificação. Amém?